Então, turma, vamos lá. Seguindo, nós vamos para a parte 2, né, do capítulo 10, que tem como tema magnetismo e eletromagnetismo. Esse capítulo, essa parte 2, ela vai ser um pouquinho mais longa, mas a gente vai tentar encerrar o mais breve possível e tentar sanar todas as dúvidas, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos lá. Pessoal, nós vamos falar hoje sobre eletromagnetismo, né? Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre magnetismo, sobre os ímãs. A gente vai falar hoje sobre eletromagnetismo, né? Quem, digamos, descobriu, abre aspas, descobriu, né? Então, sim, vamos lá. Pessoal, em 1822, um cara chamado Hans Christian Ørsted, né? Observou que a bússola ela sofria interação quando colocada próxima a um fio condutor percorrido por uma corrente elétrica. O que é essa interação? O que foi que ele fez? Nós vamos ver no exemplo mais abaixo, né? Ele aproximou, tá, uma bússola próximo a um fio que as cargas elas estavam em movimento, né? Para existir corrente elétrica, as cargas elas têm que estar em movimento. Então, quando ele aproximou essa bússola desse fio, né, dessa corrente, desse fio condutor, a bússola começou a mexer, tá? Ela começou a mexer. Então, daí foi é o início, né, do que nós chamamos de eletromagnetismo. Como funcionava o experimento de Ørsted, né? Pessoal, o que ele fez? Ele segurou a bússola com uma agulha paralela ao fio, ou seja, de lado do fio, né? Do circuito, esse circuito ele estava aberto, ó, circuito aberto. Ou seja, quando o circuito ele está aberto, significa dizer que a corrente ela ainda não está percorrendo aquele circuito, tá? Nós vamos já ver na figura. Então, quando ele fechou o circuito, ele iniciou a passagem da corrente elétrica, né? E a agulha da bússola começou a mudar de direção, tá? Invertendo o sentido, mudar de direção. Quando ele inverteu o sentido da corrente elétrica, a bússola também girou no sentido oposto. Vamos observar daqui a pouquinho na imagem, tá? Então, com os resultados desse experimento, o Oersted ele começou a evidenciar que o fio condutor, né, quando era percorrido por uma corrente elétrica, ele vai gerar ao seu redor um campo magnético, tá? Então, a energia elétrica, quando ela está percorrendo, ela vai gerar um campo magnético, tá? Um campo que é possível que atraia certos objetos. Por isso que é muito importante, eu não sei se vocês têm nas casas de vocês, aquelas extensões que elas são redondas que você vai rodando ela vai o fio vai sendo guardado. Então, quando vocês forem utilizar uma extensão daquela, vocês nunca utilizem ela fechada, tá? Um fio todo guardado. Por quê? Porque aquele fio ali, ele está formando o que nós chamamos de bobina, que a gente vai falar mais à frente. Então, ela está criando ali um campo magnético, por conta da energia que está percorrendo aquele fio condutor, tá? Então, observem aqui, ó. É, esse fio condutor, quando percorrido por uma corrente elétrica, como eu já citei, gera um campo magnético e que o resultado desse campo magnético vai depender do sentido da corrente, tá? Ele foi o primeiro a notar que a eletricidade podia gerar efeitos magnéticos. Olha só, esse cara aqui, o Stern, ele notou que a eletricidade, ó, ela gera efeitos magnéticos. Então, surgiu o que nós chamamos de eletromagnetismo. E o que é esse eletromagnetismo? É o ramo da física que estuda as interações entre correntes elétricas e corpos magnetizados. Então, observem aqui o experimento que ele fez, crianças. Ó, ele pegou a fonte de energia, né, a bateria, e ele montou um circuitozinho, tá? Montou um circuito. Só que observe que o circuito ele está aberto, tá? Então, se ele está aberto, significa dizer que a corrente ela não está passando por aqui. Concorda comigo? E observem também, ó, que a bússola ela está parada, tá? Ela está apontando lá para o sul, essa partezinha vermelha para o sul magnético e essa parte para o norte magnético, tá?
Observem aqui, crianças, ó, como diz aqui, a ilustração mostra a mudança de comportamento das agulhas da bússola colocada paralelamente. Quando diz paralelamente, significa dizer ao lado, tá? Ao lado. Lembra lá dos circuitos elétricos que a gente montava, que tinha um circuito em paralelo, de um lado do outro, e o circuito em série. Então aqui, essa bússola foi colocada em paralelo. Então observe que o circuito aqui ele está aberto, tá? Ó, e que a bússola ela está parada, tá? Ela não está se movimentando. Observe, ó, posição da agulha sem influência do campo magnético, ou seja, o campo magnético como está não está passando corrente aqui, tá? Não há uma criação de um campo magnético. Então, a partir do momento em que fecha-se o circuito, né, a agulha ela vai mudar de direção, ela vai apontar, tá, para o sentido da corrente, tá bom? Ó, observe, ó, tá nessa posição, então ele vai apontar para cá, tá? Observe que acontece o inverso. Quando eu mudo, tá? Ó, veja só que foi mudada a posição da onde a energia está saindo. Observe aqui, ó. A energia está saindo desse ponto e a bússola também muda de posição, tá? Aqui o vermelho está virado para cá e nessa imagem B, o vermelho, né, está virado para outra direção, tá? Então ele observou que quando se fecha um circuito elétrico, quando se tem um circuito elétrico que a corrente passa por ele, gera um campo magnético e que a bússola ela interagia com o campo magnético formado, tá bom? Vamos, o que seria o eletroímã? Eu acho que vocês já viram isso aqui. Quem gosta de assistir animações, filmes, vocês já devem ter visto um eletroímã, tá? Que é aquele ímã utilizado para separar materiais, por exemplo, nos lixões, para separar materiais de ferros, né? Materiais magnéticos dos demais materiais. Então vamos observar aqui, pessoal, o que seria um eletroímã e as suas aplicações, tá? Então, uma aplicação do campo magnético criado por uma corrente elétrica são os eletroímãs, ou seja, os eletroímãs eles se formam a partir da introdução de corrente elétrica nesse material, tá? Então, ó, esses dispositivos são ímãs temporários, pois só atuam como imã quando o circuito elétrico é fechado. Ó, esse rapaz aqui ele é um imã temporário, tá? Por quê? Porque diferentemente desse imã aqui, ó, que esse imã ele vai funcionar, ele atrai objetos ou repele, tá? Sem a necessidade da corrente elétrica, sem a necessidade de energia. Para um eletroímã funcionar, é necessário que haja aplicação de energia, tá? Por isso que chama eletroímã, tá? Porque tem que haver, tem que ser colocado nele, tem que ser aplicado nele energia elétrica, tá bom? Então, ó, são utilizados, esses eletroímãs também são utilizados em telefones, computadores, alto-falantes, né, que são os fones, e em guindastes, como vocês podem ver aqui, né, usados na separação de materiais. Então, o eletroímã é um dispositivo composto de um conjunto de espirais justapostas, envolvendo o núcleo de material ferromagnético, tá? Então, para que exista o eletroímã, o núcleo ele tem que ser de um material de ferro magnético que a gente viu na aula passada, que são materiais que têm tendência ao magnetismo, tá? Então, quando as espiras são ligadas, né, a uma pilha ou uma bateria, surge uma corrente elétrica, nós vamos já ver isso, que gera ao seu redor um campo semelhante àquele encontrado nos ímãs naturais. Então, a intensidade do campo dependerá da intensidade da corrente elétrica e do número de espirais. Então, se vocês quiserem, vocês tiverem curiosidade, vocês podem montar um eletroímã na casa de vocês. O que é que vocês vão pegar? Ó? Um prego, como vocês podem ver na imagem, um fio de cobre. Onde eu arranjo o fio de cobre? Esses fios de energia da casa de vocês. Vocês descascam ele, decapam, né? E vocês vão fazer esse mesmo movimento. Ó. Vão colocar aqui ao redor do prego, tá? Deixando uma ponta para ser ligada no lado positivo e no lado negativo da pilha, no norte e no sul. Então vocês vão formar um eletroímã, tá bom? Basicamente igual a esse aqui. Quanto mais
energia você adiciona a esse eletroímã, mais potente ele fica, tá bom? Então, como diz aqui, ó, a intensidade do campo dependerá da intensidade da corrente elétrica e do número de espiras. O que são essas espiras? Essas voltazinhas aqui, ó, tá? Seguindo aí, pessoal, ó, desde a descoberta de Oersted, né, outros cientistas eles também tentaram descobrir se ocorria o oposto, né, se o oposto era possível. Aqui nós vemos que nós transformamos energia elétrica em ímã, em magnetismo. E eles queriam saber se era possível transformar o magnetismo, obter a corrente elétrica do magnetismo. Então, dois cientistas, né, eles trabalharam nisso, que foi Michael Faraday, né, e o estadunidense Joseph Henry, né. Eles destacaram ao produzir corrente elétrica em um circuito a partir do campo magnético gerado pelo ímã. Então, eles conseguiram, através de estudos, né, através do campo magnético formado pelo ímã, a gerar corrente elétrica, tá? Então, Faraday, em um dos seus experimentos, ele notou que ao movimentar um ímã no espaço interno de uma bobina, o que é essa bobina? Ele é um fio condutor formado por um conjunto de espiras justapostas. Vamos descobrir o que é justaposta, que está posto junto ou ao lado, né? Basicamente como isso aqui, ó. Voltando à imagem. Aqui nós temos um fios interligados de forma justaposta, ou seja, estão um ao lado do outro aqui, ó. Vocês podem ver as voltinhas, né? Continuando, pessoal. Então, quando ele observou isso, pessoal, ele observou, né, que gerava uma corrente elétrica. E esse fenômeno era chamado de indução eletromagnética, tá? Esse fenômenozinho que ele observou, qual foi o fenômeno? Notou que ao movimentar um ímã no espaço interno de uma bobina, né, gerava uma corrente elétrica, que esse fenômeno ele chamou de indução eletromagnética. Então, foi descoberta também, pessoal, aliás, foi a descoberta da indução eletromagnética que possibilitou a construção de dínamos, tá? O que são esses dínamos? Dínamos são geradores mecânicos de eletricidade. Os dínamos foram aperfeiçoados e, para a geração de energia elétrica, tornaram-se muito mais eficazes que as pilhas e as baterias da época, abrindo caminho para a tecnologia da eletricidade. Então vamos observar aqui, pessoal, ó, essa imagem aqui, ó, imagem 1, 2 e 3. Então, na situação 1 aqui, ó, o ímã está em repouso, tá? Em relação à bobina e ao galvanômetro. O que é esse galvanômetro? Esse rapazinho aqui, ó, ele é o instrumento que vai detectar a passagem da corrente elétrica de pouca intensidade, tá? Ele vai pegar a corrente, ela vai passar por aqui, mas como é uma corrente de pouca intensidade, tá? Ele vai detectar, tá? E tá indicando aqui, ó, observe que ele tá indicando aqui no meio o zero, né? Ou seja, que não há corrente elétrica. Então, quando você introduz um ímã na bobina, né, que é a situação 2, ó, ele vai colocar o ímã, observe que aqui não tá, mas quando ele coloca o ímã aqui dentro dessa bobina, tá? O galvanômetro, né, ele vai indicar a presença de corrente elétrica, ó, tá certo? Ó, o ímã tá dentro da bobinazinha, como vocês podem ver, gerou uma corrente elétrica. Então, quando ele movimentou, ao movimentar o ímã no sentido contrário, que é essa situação 3 aqui, ó, retirando a bobina, o galvanômetro também resiste à presença de corrente elétrica, mas no sentido contrário ao da situação 2. Então, observe aqui, ó, quando ele retirou, né, que ele fazia o movimento aqui, então ele registrou corrente no sentido contrário, nesse sentido, saindo daqui e percorrendo para cá, entendeu? Então, indicando que o sentido da corrente elétrica depende também do sentido, aliás, do movimento do ímã, tá? Então, quando ele movimentava o ímã para um lado, fazia com que a corrente ela mudasse de sentido. Quando ele movimentava para o outro, a corrente, ó, seguia o mesmo movimento, tá bom? Bobina elétrica. Vamos entender o que seria uma bobina, né? A gente falando aqui em bobina, mas a bobina basicamente esses moços aqui, ó, observem aqui, são dois tipos
de bobina, tá? Esse é um capacitor, né, de guitarra. Esse capacitor aqui, ó. O que que esse capacitor faz? Ele capta, como o nome está dizendo, né? Captador, ele vai captar as ondas provocadas pelo movimento das cordas, tá? Então, ó, uma bobina elétrica consiste no enrolamento de um fio condutor, né? Para formar um conjunto de espiras justapostas. Justamente esse aqui, ó. Esse aqui são fios, fios finos, né? Que eles estão enrolados aí, como eu já citei, justapostos, ou seja, um coladinho no outro, do lado do outro, né? É vasta a utilização de bobinas elétricas em quase todos os equipamentos em que há conversão de energia, ou seja, qual a função dele? Converter a energia, né? Aparecem em alguns alto-falantes, captadores de instrumentos musicais, instrumentos de medida, circuitos de ignição de automóveis, discos rígidos de computadores e geradores de energia elétrica, tá? Seguindo aí, pessoal, ó, motores elétricos e dínamos, tá? Vocês já viram esse rapaz aqui em alguma bicicleta, ó? Que ele é utilizado para acender, por exemplo, o farolzinho da bicicleta, tá? Então esse rapaz aqui é o chamado dínamo, tá? Observem aqui, ó, em algumas bicicletas são utilizados dínamos. A energia mecânica, ou seja, a energia do movimento faz com que, ó, movimente esse aqui, ó, tá? E vai ser gerado uma corrente elétrica parcial, tá? Enquanto ele estiver em movimento, ele vai gerar corrente elétrica, fazendo com que a lâmpada que esteja ligada, ela funcione, tá? Então, o motor elétrico, ele tem por finalidade transformar a energia elétrica em energia mecânica, tá? Então, os motores elétricos, por exemplo, como bombas é um exemplo deles, eles transformam a energia elétrica, tá? Ele faz com que aquela parte interna ela se movimente, tá? Para poder, por exemplo, puxar a água, tá? Então, ele transforma aquela energia elétrica em energia mecânica. A energia mecânica é o que? Energia do movimento, tá? Então, de forma simples, pode-se dizer que o motor elétrico é constituído de duas partes, uma fixa e uma móvel. Isso é verdade. As duas partes funcionam como ímãs. Podem ser dois eletroímãs ou um ímã e um eletroímã, tá? Como vocês podem ver aqui. Ao lado temos um esquema básico de funcionamento de um motor elétrico a partir de um ímã e um eletroímã, representado pela bobina, tá? Nós temos aqui a bobina, né? Aquele filamentozinho, as extremidades, né? O ímã aqui e a pilha. Aqui nós temos, então, esse aqui é um motor elétrico simples, tá, pessoal? Que pode até ser construído em casa. Quando a bobina é percorrida por uma corrente elétrica fornecida pela pilha, cria-se um campo magnético, como eu já citei, né? Que vai criar-se um campo magnético, tá? Que vai interagir com o campo magnético do ímã, fazendo com que a bobina gire. É basicamente o sistema de atração e repulsão entre os dois eletroímãs. Quando a ação é inversa, ou seja, quando giramos mecanicamente o ímã, é possível produzir uma indução eletromagnética, criar uma corrente elétrica na bobina. Dessa forma, gera-se energia elétrica a partir de energia mecânica, como ocorre nos geradores elétricos e dínamos, tá? Então, pessoal, essas são formas da gente transformar energia elétrica em energia mecânica ou energia mecânica em energia elétrica, tá bom? Através da utilização de eletroímãs e de ímãs, tá bom? Vamos entender um pouquinho, pessoal, sobre a geração de energia elétrica, como nós geramos energia elétrica, ou melhor, como nós transformamos energia elétrica. Vocês lembram que nas aulas anteriores eu falei que a gente consegue transformar a energia, não criar, não gerar, mas sim transformar, tá? Mas é comum a gente chamar, vamos gerar eletricidade, entendeu? Mas o certo é nós vamos transformar a eletricidade, transformar a energia, tá bom? Então, nós vimos, pessoal, que a movimentação dos ímãs no interior das espiras por meio de indução eletromagnética gera uma corrente elétrica, tá? Outra maneira de se verificar a indução eletromagnética é movimentar uma espira no interior de um campo magnético. É dessa forma que a energia elétrica é gerada em usinas hidrelétricas
termoelétricas, nucleares e eólicas. Opa, essas usinas, elas fazem uso de uma turbina elétrica, uma enorme estrutura cilíndrica composta de várias pás, que realiza um movimento giratório com a pressão da água, tá? Na usina hidrelétrica, ou do vapor de água na termoelétrica e nuclear, ou do vento nas eólicas, ganhando assim energia cinética. Então, as turbinas são acopladas por um eixo a geradores elétricos. Os geradores são formados por um conjunto de bobinas que giram no interior de um campo magnético criado por gigantescos ímãs, proporcionando a movimentação de elétrons e, consequentemente, gerando uma corrente elétrica. Então, observem aqui, pessoal. Ó, isso é a fotografia de uma turbina elétrica, né? Que funciona pela pressão do vapor de água. Essa aqui é uma turbinazinha diferente. Então, se a gente for parar para cá, ó, aqui nós temos um gerador de uma usina hidrelétrica, né? Lá de Itaipu, que é localizada na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Então vamos aqui observar. Ó. Apesar do nome gerador sugerir que a energia é gerada, né? Como eu já citei, sabemos que é um conceito equivocado. Por quê? Porque a energia pode ser transformada, mas não criada, né? Se diz. Então os geradores elétricos são, portanto, equipamentos responsáveis por converter energia. Ela recebe esse nome, em virtude do movimento das bobinas que constitui gerar a partir da energia cinética uma corrente elétrica. Então, observem aqui, pessoal, voltando para o outro texto. Como é que nós transformamos a energia elétrica? Então, observe, ó, que nas usinas hidrelétricas, né, existe uns equipamentos chamados pás, né, que eles são movimentados pela água. É por isso que é necessário que seja feito no rio, que seja um rio grande, que tenha uma alta concentração de água, né? Que ela vai movimentar, né? Vai fazer um movimento giratório, né? Então, nela há turbinas acopladas por um eixo, né? A geradores. Então, as turbinas elas são acopladas a geradores elétricos. Então, esses geradores, né? Eles são formados por um conjunto de bobinas. Veja só, bobinas parecidas com essas aqui, ó. Conjunto de bobinas. Deixa eu ver se dá para voltar. Digamos que parecidas com essas, né? Porém, voltando, por um conjunto de bobinas que vão girar no interior de um campo magnético. Então, as bobinas estão lá no interior, como eu já citei, e ao redor delas há um campo magnético que é formado por ímãs. Então, essa movimentação ali, esse giro dessas turbinas vai fazer com que os elétrons que estão ali, eles se movimentem. Então, essa movimentação vai gerar o que nós chamamos de corrente elétrica, vai gerar a nossa energia, a energia que nós utilizamos nas nossas casas. Tá certo? Então, essa energia ela é mandada para transformadores que vão aumentar, né, a tensão e assim serem distribuídas por redes elétricas até as nossas casas, tá bom? Observem aqui, ó, funcionamento de uma usina hidrelétrica. Como eu já citei, né? É basicamente isso, ó. Aqui a água vai descer pelo rio, tá? Vai girar essas turbinas, tá? Então aqui dentro nós vamos ter eletroímãs e uma bobina, tá? Essa bobina vai girar dentro do eletroímã e consequentemente vai ocorrer a movimentação dos elétrons, né? Que essa energia, aliás, formando a corrente elétrica, que essa energia vai sair daqui, vai vir para cá, ó, e aqui vai ser mandadas até as torres de transmissão a serem transmitidas por nós, tá? Então esses transformadores aqui, como eu já citei, eles vão elevar a tensão da corrente elétrica, né? É para facilitar a distribuição, tá certo? Então nós temos aqui, pessoal, uns textinhos falando sobre outras aplicações do eletromagnetismo, tá? Então, o físico escocês James C. Maxwell, né, unindo as teorias e descobertas de vários cientistas, né, como Coulomb, como Ampere, né, você já lembra desse nominho aqui, ó?
como Faraday lançou seu livro Tratado sobre Eletricidade e Magnetismo, que deu grande visibilidade e novas perspectivas ao eletromagnetismo. Então, o desenvolvimento dessas teorias, pessoal, sobre o eletromagnetismo trouxe novas ideias e possibilidades. E seu uso nas várias áreas, né? Desde o setor de transporte até a medicina. Então, vejo que atualmente muitos aparelhos e dispositivos considerados indispensáveis, como por exemplo os cartões magnéticos, rádios e telefones, só foram criados porque houve esse desenvolvimento, tá? Então, o eletromagnetismo ele avançou os elementos do sistema de comunicação e de informação. Por exemplo, as primeiras televisões, aquelas antigas do tubo grande, elas tinham seu funcionamento baseado no eletromagnetismo. Como é que funcionava aquelas televisões? Ela tem um tubão atrás, tá? Então, digamos que na ponta do tubo tem para ficar mais fácil para vocês, um tubo chamado tubo de raios catódicos. O que ele vai fazer? Ele vai mandar elétrons, tá? Elétrons até o tubo grande, até a tela, né? E quando esses elétrons passam pelo filamento do tubo, eles vão ser dispersados por dois eletroímãs, aliás, por dois não, pelos eletroímãs que estão ao redor desse tubo, tá? Então vai ser dispersados, então esses elétrons eles vão formar as imagens. Então, desde de antigamente que o eletromagnetismo ele é muito importante, né, para os avanços tecnológicos. Então nós temos também os desenvolvimentos das fitas magnéticas, né, que permitiu o surgimento de discos magnéticos e discos rígidos, né? Também cartões magnéticos que são amplamente utilizados em bancos e estabelecimentos em geral, como escolas, corporações e hotéis. Então aqui vocês podem ler, pessoal, e vocês vão ver algumas curiosidades, né? Por exemplo, os cartões magnéticos, né? Nos cartões magnéticos essa tarjeta preta aqui, ó, tá? Ela é magnética, tá? Que ela é desenvolvida a partir de materiais ferromagnéticos. Por isso que muitas vezes, quando seu cartão está sem funcionar, né? Não está conseguindo ler o cartão. É muito importante que você atrite ele no seu cabelo, na sua roupa, né? Porque vai fazer com que volte, né, um pouquinho do magnetismo que ele tinha, tá? E assim você poderá utilizar. Temos aqui também trens, pessoal, que usam a levitação magnética, né? E também temos aqui esses discos rígidos, tá certo? Também nós temos outras aplicações, pessoal, que são relacionadas ao eletromagnetismo, tá? Além dessas, né? O eletromagnetismo ele está começando a ser utilizado em alguns países, como Japão, China, Alemanha, nos chamados maglev, né? Vocês podem ler aqui Magnet Levitation Transport, né? As forças magnéticas de atração e repulsão resultantes da interação entre o trem e o trilho, pelo uso de materiais supercondutores, permite que o trem flutue sobre os trilhos. Então esses trens, eles flutuam, né? Então essas características o tornam mais eficientes que os trens comuns, pois atingem altas velocidades com pouco ruído e baixo consumo de energia, tá? Então veja como o magnetismo, né, a força de atração e repulsão. Então eles se repelem logo, o trem vai ficar afastado, né, da parte de baixo do trilho, tá? E ao mesmo tempo ele puxa, né? É para ele ficar preso ali. Ele está puxando e repelindo ao mesmo tempo, tá certo? Então, com o avanço tecnológico e barateamento da tecnologia utilizada, esses trens prometem uma revolução nos meios de transporte. Na medicina, a ressonância magnética também é fruto do eletromagnetismo, tá? Essa ressonância magnética, observem aqui, ó. Muito utilizada na medicina diagnóstica em clínicas e hospitais. Ela permite análises eficazes de parte do corpo com imagens de grande precisão, sem a necessidade de métodos mais invasivos. Tá bom, pessoal? Então vocês observem que o eletromagnetismo, né, ele está diretamente ligado à vida do ser humano. Então o que nós estudamos nesse capítulo? Ó, ímãs e suas propriedades magnéticas, comportamento da bússola do campo magnético terrestre, o eletromagnetismo, a indução eletromagnética,
o processo de geração de energia elétrica e o desenvolvimento e aplicações do eletromagnetismo, tá certo?